Povo, A gente entendeu? falou então da Casa do Povo, falou do Senado e o Poder Judiciário nesse ponto. Qual é o papel Então, dele? Assim, o Executivo executa as leis, governa, determina. O Legislativo produz as leis. Lembra, gente, Legislativo bicameral. Começa as leis a serem produzidas na Câmara dos Deputados, termina revisadas no Senado. O Senado revisa, volta para a Câmara, entendeu? E sempre, na maioria das leis, nos projetos, a Câmara tem a palavra final. Ao Judiciário cabe a função de... O Legislativo tem duas funções. A primeira é essa, fazer leis. A outra é fiscalizar o Executivo e os demais poderes. Também fiscaliza, né? Então, o Legislativo tem dupla função, né? Tem função de fazer, mas tem função também de fiscalizar. Não é fiscalizar... Alguém pensa que é só fiscalizar o Executivo? Não. É fiscalizar o Executivo, fiscalizar também o Legislativo, fiscalizar o Procurador-Geral da República, né? Fiscalizar os demais poderes. E o Judiciário é quem julga, analisa as leis. Quando há controvérsia sobre uma lei, né, é o Judiciário, no caso é a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, que faz o julgamento. O nosso Judiciário no Brasil, ele tem 3 instâncias, tem 2 grandes instâncias. Tem o Judiciário Estadual, que está nos estados, e tem o Judiciário Federal, né? O Judiciário Federal, né, ele tem... instâncias distintas. Tem o juiz de primeiro grau, tem os tribunais regionais federais, tem o Superior Tribunal de Justiça e tem o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal só tem uma função: julgar as matérias que dizem respeito à Constituição. Ou seja, controvérsia sobre o artigo da Constituição vai para o Supremo Tribunal Federal. A função do Supremo Tribunal Federal é somente essa. Era só essa, mas... É só essa. Mas faz mais coisa. Não, o Supremo só pode julgar as dúvidas sobre a Constituição. Dá um exemplo. Por exemplo, vamos lá. Uma coisa que muitas as pessoas falam aí, primeira e segunda instância. Exato. Né? Porque veja que eu falei que no Brasil tem a Justiça de primeira instância, que é o Juizado Federal de primeira instância, tem o Tribunal Regional Federal, que é de primeira instância, né? E tem as instâncias superiores, que é o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Aí o pessoal falou mais o seguinte: não, tem assim, segunda instância de julgamento, né? Segunda instância de julgamento significaria o seguinte: um cidadão é julgado por um juiz, é condenado. Certo. Se ele tiver uma condenação da Corte Superior, que seria, vamos lá, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, né? Então, ele cumpriria a pena a partir daí, né? Esse é um tema que foi resolvido e é debatido sempre lá no Supremo Tribunal Federal. Por que ele é debatido lá no Supremo Tribunal Federal? Porque diz respeito a uma questão constitucional. Qual é a controvérsia sobre isso? A Constituição reza num dos seus princípios o seguinte: todos são inocentes até que se prove o contrário e até conclusão do julgamento em última instância. Em linhas gerais diz isso a Constituição. Só que em momentos diferentes o Supremo Tribunal Federal teve entendimentos distintos sobre isso. No momento o Supremo Tribunal Federal disse: não, mas a última instância é a segunda. E depois o Supremo Tribunal Federal disse: não, última instância é a última. É até onde ocorreu o último julgamento no Supremo Tribunal Federal. Né? Entendi. Isso é uma questão, é uma controvérsia constitucional. Não está fechado isso, então. Hoje tem o entendimento de que o princípio constitucional é que alguém só pode ser julgado e condenado quando o julgamento passar por todas as instâncias e a última instância não é a segunda instância. Não é? No entendimento de hoje do Supremo Tribunal Federal. Esse entendimento, o entendimento das questões constitucionais, muda conforme vai mudando também a composição do Supremo Tribunal Federal. Né? Os juízes membros do Supremo Tribunal Federal, eles, quando é designado alguém para ocupar um lugar no Supremo Tribunal Federal para ser juiz da Suprema Corte, ele fica na Suprema Corte até os 75 anos de idade. Né? É este o princípio que consagrou o nosso judiciário. Tem um debate de ministro do Supremo Tribunal Federal ter mandato de 10 anos, que eu acho que é razoável. Eu por exemplo, defendo isso daí. Claro. Mas hoje, no regramento constitucional, pelo que está na Constituição, ele fica até os 75 anos de idade. Né? Então, membros do Supremo Tribunal Federal ficam lá e às vezes saem de lá. Né?
Quando vai mudando a composição da corte, o entendimento sobre as questões, sobre a interpretação da Constituição vai mudando. Porque o papel central, Vilela, da Suprema Corte é este: interpretar a Constituição. Mas não tem como a gente mudar a Constituição, fazer alguma coisa que não tenha várias formas de interpretar, ou é impossível porque a gente é ser humano e são palavras... Tem questões que é o que se chama, aí vai um termo latino chique, ipsiliteri, tá lá claro. Mas tem outros que abrem margem para interpretação. Como esse, por exemplo. Né? O que é a última Como instância? esse, o que é a última instância? Exato. Né? Que o legislador constituinte não alcançou escrever tudo sobre isso. Né? Por exemplo, sobre o conceito de união estável, né? Sobre a união civil homossexual, né? Há interpretações do Supremo Tribunal Federal de alguns que... A interpretação hoje majoritária do Supremo Tribunal Federal é que a união civil, como a Constituição fala em união estável e não fala tipicamente, claramente, união homem e mulher, então a união civil homossexual, segundo a interpretação de alguns membros da Suprema Corte, né? Hoje, segundo a interpretação da maioria, ela é contemplada pelo texto da Constituição. Por que é necessário uma corte com essa característica? Porque quem faz a Constituição, escreveu a Constituição ao seu tempo. Sim. Tem coisas que ao longo do tempo, talvez a Constituição não tenha dito expressamente, mas que o espírito do legislador tem que ser interpretado pela Suprema Corte. É assim no Brasil, é assim, por exemplo, nos Estados Unidos. Também é assim. Lá é a mesma coisa. Lá, inclusive, o papel da Suprema Corte é maior. Ah, é? Porque, veja, é muito maior. Porque lá, a nossa Constituição, Vilela, ela tem, assim, salvo mais de 230 artigos só no texto principal e mais 72 artigos no ato das disposições constitucionais transitórias. Então, ou seja, é uma Constituição rígida, mas uma Constituição escrita e uma Constituição que se alonga sobre o que escreveu. Nós, em 1988, quando escreveram a Constituição, até definiu que o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, ele era colégio federal. Até isso, resolveram escrever, né? Nos Estados Unidos, não. O Brasil, por exemplo, no Brasil, nós temos uma Constituição mais prolixa, né? Nós temos, nos Estados Unidos, uma Constituição sintética, né? O Brasil teve, ao longo de sua história, 7 textos constitucionais diferentes. Um no período monárquico, aliás, 8 textos constitucionais diferentes. Um no período monárquico e depois 7 durante esse período republicano. Nos Estados Unidos, teve somente um texto constitucional, que foi a Constituição Base, a Carta da Virgínia, de 1786, da fundação, lá nos Estados Unidos fala dos Founder Founders, dos pais fundadores da democracia norte-americana, e a este texto, ao longo do tempo, tiveram emendas ao texto constitucional da fundação, né? Então, é assim, nós, nos Estados Unidos, nós tivemos um número menor de emendas do que na Constituição brasileira. Na Constituição brasileira, nós já temos mais de 100 emendas ao texto constitucional. Como faz para... Quem que decide se uma emenda é aprovada ou não? O Congresso. Esse parlamento bicameral que eu falei para vocês. A Câmara dos Deputados e o Senado.